Hoje eu vou explicar uma maneira muito simples para que vocês desenvolvam fluência treinando sozinhos em casa. Vamos começar pelo Simple Present. Como nessa aula falaremos sobre a nossa rotina, a primeira coisa que devemos fazer é ter uma boa quantidade de atividades do dia a dia em mente, ou seja, memorizem uma grande quantidade de atividades do dia a dia em inglês. Lembrando que, se o objetivo é desenvolver fluência, vocês não precisarão escrever. É importante que vocês repitam depois de mim. E o primeiro passo é memorizar cada atividade do dia a dia. Eu vou falar cada atividade em português e depois em inglês. Vocês vão repetir em inglês. Estão prontos? Então vamos lá. Levantar cedo. Get up early. Repitam. Get up early. Levantar tarde. Get up late. Tomar banho. Take a shower. Se vestir ou se arrumar. Get dressed. Observe o som do T no final. Get dressed. Tomar café da manhã. Have breakfast. Ler as notícias online. Read the news online. Ir ao trabalho. Go to work. Ir ao trabalho dirigindo. Drive to work. Atividades no dia a dia no trabalho, no escritório. Verificar e-mails. Check email. Check email. Ter reuniões. Have meetings. Escrever relatórios, write reports, ligar para fornecedores, call suppliers, almoçar, have lunch. Atividades para se fazer depois do trabalho, after work. Malhar, exercitar, work out. Fazer lição de casa, do homework. Assistir TV, watch TV. Jogar no computador, play games on the computer. Jantar, have dinner. Ouvir música, listen to music. Ir para a cama e dormir, go to bed. E qual é o próximo passo agora? Estruturar frases. É importante que vocês falem. Para estruturarmos frase, precisamos basicamente de 2 a 3 elementos. Precisamos de um sujeito, precisamos de uma atividade do dia a dia, incluindo um verbo. Os verbos já estão nessas atividades. E às vezes, não necessariamente uma expressão de tempo, como por exemplo, todas as manhãs, every morning, todos os dias, every day. E qual a posição de tudo isso? O sujeito vem sempre antes da atividade do dia a dia. Ou seja, se eu quiser falar sobre mim mesmo, eu devo colocar o sujeito I antes de cada atividade nas frases afirmativas. Portanto, se eu quiser falar eu levanto cedo, I get up early. Caso eu queira formular uma frase negativa, eu simplesmente coloco I don't antes de uma atividade do dia a dia. Eu vou falar um pouco sobre a minha rotina, depois vocês devem pausar e falar sobre a rotina de vocês usando a minha rotina como exemplo. Podemos usar a sequência das atividades aqui. Só para recapitular, frases afirmativas eu uso I antes da atividade. Frases negativas eu uso I don't. Uma coisa interessante também é usar o sequenciador and then, que significa e daí e depois disso, ok? Então eu vou falar um pouco sobre a minha rotina. I get up early every morning. I take a shower. I get dressed. I don't have breakfast. And then I drive to work. A minha rotina no trabalho, I check email, I don't have meetings, I don't write reports, I don't call suppliers, I have lunch. A minha rotina depois do trabalho, after work, I work out, I don't do homework, I don't watch TV, I don't play games on the computer, I have dinner, I listen to music, and then I go to bed. Simples assim. Tentem pausar o vídeo agora e falar sobre a rotina de vocês seguindo a sequência que vocês viram no vídeo. Depois que vocês falaram sobre a rotina de vocês, é importante que vocês tentem falar novamente, mas não olhando informação nenhuma. Tentem lembrar das atividades. E agora no início, não é importante que vocês liguem para a pronúncia. É importante que vocês foquem na estrutura de cada frase, afirmativa e negativa. Tentem fazer sem olhar o vídeo. Pausem o vídeo. Narrem a rotina de vocês. Agora vamos falar sobre terceira pessoa do plural. Em português, eles ou elas. Em inglês, they. Ou eu posso simplesmente usar um substantivo que seja correspondente a eles ou elas em inglês. Nesse exercício eu vou usar my parents, que significa meus pais. Eu vou narrar a rotina dos meus pais. Por que eu resolvi falar sobre my parents ou they? Porque a regra é simplesmente a mesma que usamos para I, ou seja, uso o sujeito mais as atividades do dia a dia. Para simplificar, eu uso my parents mais uma atividade. Para a frase afirmativa, exemplo, meus pais levantam cedo, my parents get up early. Nas negativas, eu uso o sujeito don't mais atividade. Meus pais não levantam cedo, my parents don't get up early. Eu vou falar um pouquinho sobre a rotina dos meus pais. Algumas coisas eu vou ter que inventar porque os meus pais são aposentados, ok? Mas o que vale, na verdade, é a prática. Lembrando que eu vou usar my parents somente na primeira frase. A partir da segunda, eu vou usar o pronome they. My parents get up early, they take a shower, they get dressed, they have breakfast, they don't read the news online,
They don't drive to work. They check email. They don't have meetings. They don't write reports. They don't call suppliers. They have lunch. They don't work out. They don't do homework. They watch TV. They don't play games on the computer. They have dinner. They listen to music. And then they go to bed. O que vocês podem fazer agora? Olhando as atividades do vídeo, tentem falar sobre a rotina dos pais de vocês. Vocês podem usar my parents ou my friends. Depois que vocês falaram sobre a rotina dos pais de vocês ou dos amigos de vocês, vocês podem tentar falar novamente esse exercício sem olhar nada no computador, apenas lembrando das atividades do dia a dia. E agora falaremos sobre primeira pessoa do plural. Em português, nós. Em inglês, we. Por que vamos falar sobre esse pronome agora? Pelo fato de usarmos a mesma regra que usamos anteriormente para os pronomes I e they. Ou seja, afirmativa eu preciso somente do pronome we mais uma atividade do dia a dia. Nas negativas eu uso we don't antes das atividades do dia a dia. E como eu começo a falar sobre isso? Simplesmente falando sobre atividades que vocês fazem na casa de vocês todos os dias. Começando com a frase at home, que significa em casa. Então, falarei sobre a rotina da minha família. At home, we get up early, we take a shower, we get dressed, we have breakfast, and then we read the news online. Aqui já podemos usar uma expressão de tempo para falar sobre a rotina em casa à noite. Posso começar com in the evening. In the evening, we watch TV, we don't play games on the computer, we have dinner, we don't listen to music, and then we go to bed. Vocês podem observar que muitas vezes essa rotina que eu acabei de criar não faz sentido, mas é importante para que vocês memorizem a estruturação de frases afirmativas e negativas com os respectivos pronomes. E agora falaremos sobre terceira pessoa do singular. Em português, ele ou ela. Em inglês, he, she ou it, que é o pronome neutro que muitas vezes, dependendo do contexto, também pode significar ele ou ela. Podemos também simplesmente usar nome de pessoas ou substantivos que sejam equivalentes a ele ou ela, he ou she. Neste caso eu vou falar sobre o meu irmão. É importante falar sobre as regras gramaticais. A regra vai mudar aqui quando eu falo sobre he ou she. O que acontece nas frases afirmativas? O verbo, ou seja, a primeira palavrinha de cada atividade que eu coloquei aqui no vídeo, recebe a letra S. Existe uma regra de escrita, mas como o nosso foco é desenvolver fluência, a gente não pode focar na regra escrita, e sim na regra falada. Basta vocês emitirem o som de S depois de cada verbo, ou seja, de cada primeira palavrinha. Então, se eu quiser falar que meu irmão levanta cedo, eu acrescento o som do S, a palavra get. My brother gets up early. Já o verbo have passa a ser has, mas isso acontece somente na frase afirmativa, porque na frase negativa usamos o auxiliar doesn't logo depois de he ou she ou equivalências e o verbo volta ao seu estado normal. Portanto, duas frases. Meu irmão levanta cedo, my brother gets up early. Negando, my brother doesn't get up early. Meu irmão toma café da manhã, my brother has breakfast. Negativa, my brother doesn't have breakfast. O que vocês podem fazer? Vocês vão observar, pois agora eu vou narrar a rotina do meu irmão. My brother gets up early, he takes a shower, he gets dressed, he doesn't have breakfast, he doesn't read the news online, he drives to work. O que meu irmão faz no trabalho? At work, he checks email, he has meetings, he doesn't write reports, he doesn't call suppliers, and then he has lunch. O que ele faz depois do trabalho? After work, he works out, he doesn't do homework, he watches TV, he doesn't play games on the computer, he has dinner, he doesn't listen to music, and then he goes to bed. O que vocês podem fazer agora é tentar falar sobre alguém no singular. Pode ser o irmão de vocês, pode ser a irmã, pode ser o melhor amigo, pode ser o professor, enfim. Tentem narrar a rotina de alguém no singular, usando as regras que foram aplicadas agora. Lembrem-se que evitem escrever por enquanto, é importante que vocês falem. E uma dica importante que eu vou dar para vocês agora sem o uso do vídeo, tentem falar sobre a rotina de vocês, a rotina dos pais de vocês e a rotina do irmão de vocês ou do professor ou da irmã de vocês. Mas tentem lembrar informações e também as regras gramaticais. É importante que vocês falem as regras gramaticais, não deixem as regras gramaticais no papel. Falem as regras. Vamos falar um pouquinho sobre frases interrogativas.
O que nós precisamos para estruturar uma frase interrogativa? Basicamente, 3 ou 4 elementos. Eu preciso de verbo auxiliar, no caso do presente do ou does, preciso de sujeito, preciso da atividade do dia a dia, ou seja, do verbo, e às vezes do complemento. Para os pronomes you, we, they, usamos o auxiliar do. Vamos tentar trabalhar com cada pronome de maneira isolada. Vamos tentar estruturar perguntas somente com o sujeito you. Basta colocar o auxiliar do antes do pronome you e logo depois de you colocamos uma atividade do dia a dia. Se eu perguntar, por exemplo, você levanta cedo todos os dias? Do you get up early every day? Você lê as notícias online? Do you read the news online? E assim por diante. Vocês podem simplesmente pegar todas as atividades do dia a dia apresentadas aqui neste vídeo e explorar usando do you no início da frase. E aí vocês estão estruturando frases interrogativas. Como trabalhar com pronome de terceira pessoa they? Podemos usar o sujeito your parents, que nesse caso é traduzido por seus pais. Também usamos do antes de your parents. Basta memorizar o padrão do your parents. E aí eu solto uma expressão, uma atividade do dia a dia na sequência. Se eu quero saber, os seus pais levantam cedo todos os dias? Do your parents get up early every day? Tentem fazer dessa forma e tentem explorar usando todas as expressões apresentadas aqui neste vídeo. Se quisermos respostas nas quais o sujeito será we, nós, devemos lançar uma pergunta em que o sujeito seja vocês. Eu posso usar os elementos you and your family, você e a sua família. Neste caso, usamos do. Portanto, se eu quiser perguntar, você e sua família levantam cedo? Do you and your family get up early? Do you and your brother get up early? Vocês vão responder, yes, we get up early. Ok? Treinem dessa forma. Do you and your family? Do you and your brother? Do you and your sister? E logo na sequência, as atividades do dia a dia sem nenhuma alteração. Como estruturar perguntas com os pronomes de terceira pessoa do singular. Tudo aquilo que for equivalente a he ou she deve receber o auxiliar does. Antes, does deve anteceder esses pronomes. Portanto, vamos usar aqui your brother, seu irmão, que corresponde a he, ele. Se eu quiser saber, o seu irmão levanta cedo todos os dias? Does your brother get up early every day? A sua irmã levanta cedo todos os dias? Does your sister get up early every day? Neste caso, o verbo não tem alteração. Eu preciso do does, o pronome de terceira pessoa do singular e logo na sequência a atividade do dia a dia, sem alteração alguma. Explorem todas as atividades e estruturem perguntas com todos os pronomes vistos neste vídeo. Revisão. Quando queremos estruturar frases afirmativas com os sujeitos I, you, we e they, precisamos da estrutura sujeito mais verbo. Basta lembrarmos da sequência sujeito mais verbo. Todas as atividades do dia a dia que foram mencionadas nesse vídeo contêm um verbo na primeira palavra. Portanto, estrutura afirmativa, eu levanto cedo, I get up early. Meus pais levantam cedo, my parents get up early. Nós levantamos cedo, we get up early. E assim por diante. Já em frases negativas com tais sujeitos, precisamos simplesmente adicionar don't após o sujeito e antes da atividade do dia a dia. Exemplos, eu não levanto cedo, I don't get up early. Meus pais não levantam cedo, my parents don't get up early. Nós não levantamos cedo, we don't get up early. Em frases afirmativas com os sujeitos he, she ou it, devemos adicionar o som de S ao verbo. Lembrando que os verbos são as primeiras palavras das atividades do dia a dia mencionadas aqui neste vídeo. Exemplo, meu irmão, equivale a he, levanta cedo. My brother gets up early. Minha irmã levanta cedo. My sister gets up early. Em frases negativas, adicionamos o doesn't após os sujeitos he, she ou it e o verbo volta ao seu estado normal, a forma base. Meu irmão não levanta cedo. My brother doesn't get up early. Minha irmã não levanta cedo. My sister doesn't get up early. Em frases interrogativas, precisaremos de dois verbos auxiliares. Do presente são do e does. Do para you, we, they, às vezes I, dependendo do contexto. E does para he, she ou it. Essas palavrinhas devem ir antes do sujeito.
Se eu perguntar, você levanta cedo? Do you get up early? Os seus pais levantam cedo? Do your parents get up early? Já para os sujeitos he, she ou it, devemos usar o auxiliar does. Seu irmão levanta cedo? Does your brother get up early? Sua irmã levanta cedo? Does your sister get up early? Pessoal, só uma informação importante. O intuito maior desse vídeo não é ensinar, e sim mostrar a direção que vocês devem seguir. Pois se vocês fizerem uma pesquisa rebuscada a respeito do Simple Present, existem muito mais informações nesse tópico. Vocês vão descobrir milhões de coisas. Então minha recomendação é que vocês falem bastante e sempre pensando nas regras gramaticais. Assim vocês vão desenvolver fluência. Isso leva tempo. Mas este exercício que eu apresentei neste vídeo já é uma boa maneira para se começar a desenvolver fluência sozinhos. Dicas rápidas. Tentem praticar dessa forma no mínimo 10 minutos todos os dias. Falem sobre a rotina de vocês, a rotina dos pais ou dos amigos, dos irmãos e assim sucessivamente. E lembrem-se, o segredo de desenvolver speaking é falar. Portanto, falem sozinhos, mas falem. E não percam o próximo vídeo, pois daremos continuidade a este assunto. Não esqueçam de deixar o like e compartilhar, porque esse vídeo pode sempre ser útil para mais alguém. Forte abraço a todos!